E o pessoal está perguntando aqui, o Guilherme Loureiro, nós estamos falando de arte, né? Falando de bastante plasmagens também. Ele perguntou o seguinte: Wagner, como funciona a arte no mundo espiritual? Conseguimos ver filmes em cinemas, ler livros e pinturas? Sim. Os ambientes mais próximos energeticamente do plano espiritual é como se fosse o plano físico plasmado lá, com as atividades semelhantes aqui, mas num meio dotado de alta plasticidade. Só que esses subplanos do astral mais próximos aqui do plano físico são muito densos ainda, então não muda tanto, reflete as coisas daqui. À medida que o espírito vai avançando e quebrando esses padrões de condicionamento, ele vai para ambientes onde a plasmagem energética é instantânea, e aí a criação é com a mente plasmada no ar. Inclusive, eu conheci uma pessoa que hoje está do lado de lá e que estava num trabalho espiritual treinando espíritos que reencarnariam para fazer pintura aqui na Terra. E ele mostrava para mim que ele fazia com a mente e plasmava as imagens no ar vivas, para inspirar eles, para quando eles descessem, essa inspiração viesse dentro deles para se tornar quadros aqui. Aí você vai chegar em planos maiores, não tem forma, não tem nada que você possa comparar aqui. Então, o plano espiritual vai desde ambientes que lembram aqui até ambientes que não tem nada a ver com a parte sutil. E eu poderia dizer, matéria é energia condensada. Qualquer coisa é energia em graus variados de condensação. Então, o que se falava no hermetismo? Todo visível vem de um invisível. Isso era falado no hermetismo clássico. Então, por exemplo, vamos pegar aí, aqui, esse microfone. Um dia, ele existiu na mente do cara que criou o microfone. Enquanto estava na mente dele, ninguém de fora via, porque toda a ideia é invisível para quem está fora, só para quem está criando a ideia. Utilizando os materiais daqui e a expressão no plano material, esse microfone foi construído. Então, este visível, que é o microfone, um dia existiu como uma ideia que era invisível na mente do seu criador. Então, o visível veio do invisível. Por analogia, o universo visível veio do invisível, que é a mente do todo criadora, daí o princípio hermético de mentalismo. Tudo começa na mente do todo e se condensa. Então, tecnicamente falando, o universo e a vida é uma grande plasmagem da obra de arte do Criador, plasmando todas as formas de vida, e nós fazemos parte deste tipo de plasmagem. Agora, no nosso nível aqui bem condensado, essa plasmagem ela é aqui física, no outro nível semifísica, no outro nível totalmente extrafísica, no outro nível totalmente sem a forma como a gente entende. Eu acho também que é legal a gente pontuar que o artista, ele é sensível. E a gente precisa de muito autoconhecimento e muita disposição para entender essa sensibilidade inata, que é de perceber o mundo, traduzir o mundo, para que as pessoas possam vislumbrar essa beleza. Se o artista, com toda aquela sensibilidade que ele tem, para mim é mais de um eixo de tradução desse belo, para trazer de uma forma mais sensível para a nossa alma, mais receptiva, ele não sabe conduzir a sensibilidade dele, de qualquer forma isso vai bater. E vai bater num local de vazio. Assim também como eu conheci pessoas, e é legal a gente falar sobre isso aqui, que eram artistas, não sabiam e estavam adoecendo, entrando em vício, por falta de vazão do talento que tem. Sim, por falta de dar vazão pro dom. Isso. Então, assim, você conhece a pessoa, você vê que ela tem um potencial imenso, a pessoa faz poemas lindos, faz músicas maravilhosas, ela vira as costas, ela vai para um bar e bebe. E ela fica mal. E aí ela trabalha com uma coisa completamente oposta àquilo que ela está condicionada a fazer. Então, assim, eu mesmo fora do eixo da pintura, eu estava ainda dentro do eixo artístico. E parte espiritual sempre foi muito forte na minha vida. Eu sempre busquei muito, eu sempre fui muito encantada. Isso me fortalecia. A maior questão, assim, para mim, é quando você topa a pessoa, ela tá transbordando, porque essa sensibilidade vem para ser colocada para fora, tem expressão que precisa nascer, ela precisa conduzir essa expressão, né, enfim, e levar. E com pouco esse mundo que a gente quer trazer mais poesia, mais alegria, mais música, para balancear mesmo esse monte de tragédia. E ela não coloca, ela adoece. E nesse adoecimento, pela falta de percepção das pessoas, a composição dela, seja de qual via artística for, fica adoecida. E aí ela vai para um outro lado, que é o lado mesmo de uma pessoa que está passando por um processo espiritual por causa da vibração dela, que está, enfim, intensa e está indo para um outro lado, está sendo desviada.
Então, acho que é legal a gente colocar que, primeiro, antes de qualquer coisa, até para além do processo mediúnico, é o autoconhecimento para a gente ter uma conexão de honestidade com o nosso espírito. Então, eu executo esse trabalho, eu não preciso trocar minha profissão nesse momento, mas eu preciso ser fiel e compreender que sem expressar isso eu adoeço. E não é tampando esse vazio da minha falta de expressão que eu vou conseguir alegria, que eu vou conseguir estar pleno. Então eu preciso ver para qual é o chamado da minha alma e eu não posso ter medo desse chamado. Porque se eu nego esse chamado e eu não manifesto aquilo, eu morro. Né? Eu adoeço, eu entristeço, e aí eu vou fazer isso com várias das pessoas que estão ao meu redor e eu não consigo galgar na vida com alegria. Então, assim, é um caminho que tem como ser feito. Por isso que eu falo que quando nasce um artista, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo um artista nascendo. Eu já vi nascimentos de diversos artistas que despertam e falam, caraca, vou deixar o direito e eu vou começar a desenhar mesmo, porque eu amo isso. E aí você tem a paixão, tem o fogo, né? Tem aquele tesão, por assim dizer, a respeito de uma atividade, e você consegue levar isso para fora. Então, quando a gente está nutrindo a gente está nutrindo todo um coletivo e a gente está de forma individual transformando a gente no caminho artístico. O caminho artístico é literalmente um caminho espiritual. Não tem como trilhar um caminho artístico que não seja espiritual. Aliás, tudo é espiritual, né? Isso aqui é espiritual. Mas ele é um caminho que convoca. Se você está aberto à sua sensibilidade, à sua percepção da vida, para traduzir isso de alguma forma, seja qual for, porque tudo que nasce vem de uma percepção, vem de uma sensibilidade. Agora, como que você recebe e traduz a sensibilidade? Seja um problema que aconteceu entre casal e vira aquela sofrência, passou por um ponto de sensibilidade. O que a pessoa fez foi consequência dela. Né? Foi como ela traduziu, foi a partir das experiências de vida. Mas se a gente conduz isso com sabedoria, com carinho, com honestidade, com o nosso propósito, a gente cura várias coisas que a gente dá só no eixo espiritual, que começa no autoconhecimento da nossa relação com a gente. E o que ela está falando na parte espiritual, eu vi com médiums e pessoas que também voltavam-se, se afastava dessa sensibilidade, mergulhava somente no material e que também dava o mesmo problema, um gap interior, sendo que o chamado não é para tirar ela da vida, é para equilibrar ela, porque sem esse chamado ela vai ficar só voltada para uma parte que não é a essência dela. E aí isso aí vai fazer ela adoecer. Uma parte espiritual, as pessoas que são médiums e às vezes querem só ficar trabalhando, né? Acontece. Acontece não só na mediunidade, mas qualquer área espiritual, se esse chamado é forte dentro de você e você não atende, o que acontece? Uma parte tua adoece para te chamar a atenção para ela. Aí você vai ser obrigado a olhar para dentro pela dor. Então, não estou dizendo que todo mundo tem que desenvolver ou ir ali ou aqui. O que todo mundo precisa ter, incluindo nós todos, é equilíbrio. É a palavra-chave. Às vezes a pessoa vai em vários médicos, tem vários sintomas e é a espiritualidade que está ali mostrando, né? Chamamento de dentro. Esse vazio que leva muita gente a suicidar nos dias atuais, ele vem desse gap espiritual, cara. Alguém com um conteúdo espiritual legal jamais cometeria suicídio. O próprio conteúdo dela não permitiria pelo discernimento. Embora você possa ter um estudante espiritual que pode até se matar por outras coisas emocionais. Agora, se tivesse dentro da vibe espiritual, isso não aconteceria nunca, porque o próprio equilíbrio dele com isso evitaria esse tipo de coisa. A pessoa só saberia como lidar, muitas vezes é lógico, né? Espiritualistas, a gente tem momentos de alegria, de tristeza, de frustração. A grande diferença é que a gente tem a parte do estudo, a parte das práticas que pode nos ajudar a harmonizar, né? E muitas vezes é isso que faz a diferença. Eu lembro de Jesus, só para acrescentar, eu adoro esse ensinamento de Jesus, que diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a alma? Isso aí resume essa questão. Exatamente. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.